Albertino de Souza Oliva vive um processo de conversão durante a ditadura. De temido gestor patronal de uma empresa, torna-se um importante advogado trabalhista, aderindo à Frente Nacional do Trabalho, com importante atuação em 1968, na histórica greve em Osasco, São Paulo. Gandhi falou isso, que a religião é uma responsabilidade grande para a transformação da sociedade. Um dos princípios da minha fé é no sentido de que a gente tem que ter compromisso com o mais pobre. Eu que vivia afastado da religião, comecei a me aproximar. E houve uma verdadeira conversão, se eu posso dizer que se trata de conversão, porque eu já era católico, né? Mas houve uma retomada dessa convivência com a religião e, ao mesmo tempo, com a política. Aquela espiritualidade que hoje é conhecida como teoria da libertação, né, me envolvesse também. E eu comecei a me aproximar dos trabalhadores. Foi uma honra ter sido advogado da Madre Maurina. Ela foi acusada de um apoio a um movimento estudantil na cidade de Ribeirão Preto. Um absurdo, porque ela foi presa, ela foi torturada. O delegado responsável pelas violências praticadas contra ela veio a ser excomungado, porque uma coisa bárbara que uma religiosa fosse presa e torturada para confessar fatos ligados a ela e a outras pessoas. Eu estava chegando no presídio Tiradentes, eu vinha do DOPS. Aí veio a madre e eu falei, olha, eu vim do DOPS e eu tinha um bebê de 1 mês quando eu fui presa. E um pouco antes de ir para o presídio Tiradentes, eu ainda tinha leite e eu contei para a madre. Falei, me deram uma injeção à força para cortar o leite. Aí ela falou para mim, faz massagem no seio, faz massagem para não piorar. Mas ela, como religiosa, queria comungar. Aí uma carcereira católica levava diariamente a hóstia e dava comunhão a ela. Então, é coisa bonita isso, porque ela, presa, comungava diariamente pelas mãos de uma carcereira. Houve um sequestro do cônsul japonês e ela integrou a lista daqueles que deveriam ser trocados. Ela não quis ir, ela se recusou a ir. Dom Paulo tentou impedir, mas acontece que era uma imposição, porque ela tinha constado da lista feita pelos sequestradores. E o governo queria entregar, banir as pessoas. E foi assim que ela foi banida. Ela estava banida e foi uma grande conquista do Dom Paulo trazer uma pessoa banida antes da lei da anistia, não é? Porque os que voltaram por sua própria conta ou por organizações, muitos foram mortos, né? E então eu acho que essa história nós temos que reescrever. Brasil Nunca Mais, revelando as entranhas da ditadura. E nesse processo também abriu a brecha para que o projeto Brasil Nunca Mais fosse uma espécie de primeira comissão clandestina da verdade que conseguiu levantar todas as digitais da tortura e dos torturadores, examinando unicamente os documentos judiciais levados, então, ao STM, em Brasília, Superior Tribunal Militar. Foi por causa do Dr. Sobral.
que vivia falando que a única cópia que existia dos processos do Tribunal de Segurança da ditadura Vargas era o do Prestes e do Berger, porque ele fez cópia e guardou. De tanto Sobral o que falar nisso, contar essas histórias, acabou inoculando em mim o desejo de salvar do incêndio. Eu fui ao Conselho Mundial de Igrejas e pedi financiamento para fazer isso. E eles deram. E aí, Dom Paulo Evaristo Arnes e o reverendo Jaime Wright deram o guarda-chuva e está aí a história. Eu tinha como tarefa principal recolher os processos, retirar os processos do arquivo do Superior Tribunal Militar e copiá-los. A gente alugou uma sala num prédio comercial no centro de Brasília e botamos lá uns meninos que tiravam xerox dia e noite, eles nem sabiam para que é aquilo. E a gente dizia, ó, se vier alguém, que tinha escritórios, né? Se vier alguém pedir para fazer xerox, vocês dizem que não pode, mas chegou um ponto em que a gente tinha que deixar, né? Porque para levantar suspeita. Foi um projeto importante, hoje todos conhecem, né? Conhecem o livro, né? E feito com muito cuidado, com muito critério. Tanto que houve muito pouco questionamento sobre os fatos ali relatados. Brasil Nunca Mais foi reimpresso 20 vezes somente nos seus 2 primeiros anos de vida, estando na sua 40ª edição. Na lista dos 10 mais vendidos por 91 semanas consecutivas, foi à época o livro de não ficção brasileiro mais vendido de todos os tempos. Desconstruindo a justiça militar. A primeira instância, a auditoria, tinha 4 militares sem nenhuma formação jurídica e um juiz auditor que era necessariamente advogado para dar orientação técnica. Mas todos tinham o mesmo voto em qualquer situação, em qualquer caso. Logo, é como se fossem 5 juristas, quando na verdade havia só um. E aqueles nomes eram nomes simplesmente escolhidos dentre os piores oficiais que obedeciam às ordens. Esse é para massacrar, esse é para condenar. Enfim, recebiam ordens militares e não decisão judicial. A justiça militar se tornou isso, uma farsa de justiça em grande parte. Os tribunais militares, as auditorias, elas foram criadas para que os militares dessem a impressão lá fora que o Brasil era uma ilha de paz, de tranquilidade, que era uma democracia, que os seus opositores eram presos, julgados, tinham direito de defesa. Era muito mais uma tentativa de mostrar para a opinião pública internacional do que fazer justiça mesmo, né? Até onde a nossa militância legitimava esse instrumento de justiça que foi montado. Então, eu sempre fiquei nessa dúvida. Aí, a nossa prática foi mostrando que era possível fazer alguma coisa consequente. Porque havia os advogados dativos que a auditoria militar tinha para aqueles presos militares que não podiam ter advogado. E esses eram dativos, existiam em todas as auditorias. E muitos prisioneiros políticos eram defendidos por isso. A nossa chegada fez com que nós ocupássemos esse espaço e, através da nossa atuação, pudesse funcionar como instrumento de denúncia de prisão, de apoio às famílias e de, não só denúncia, e nos processos de denúncia das torturas. Numa conversa entre todos os advogados, se resolve fazer um pool que nós seríamos os defensores dos sindicalistas. Todos eles seriam defensores. O Ayrton, Luiz Eduardo, Paulo Gerardo, eu e o Iberê, talvez me escape o Virgílio, talvez um mais. E há um dado interessante aí, que eu acho que até é histórico, né? Quando nós fomos conversar com o juiz, o Nelson Machado, o juiz da 2ª Auditoria Militar de São Paulo, ele fala
uma coisa, no meio da conversa em geral, assim, como essa aqui nossa, ele fala, após a condenação, daí nós nos entreolhamos, dá licença, saímos, fomos para o barzinho da esquina, e nós todos, foi uma coisa unânime, porra, não dá para fazer esse julgamento. Não dá para fazer esse julgamento. O juiz tendo, porra, dito após a condenação. Então, já após a condenação, nós não somos palhaços para estar aqui falando e fazendo, quando já estão condenados. Depois ele veio dizer que foi um lapso, etc, etc. A gente não fez o julgamento. Nós não fizemos julgamento, foi um escândalo nacional, uma porrada de colegas. Porra, mas como é que vocês fazem isso? Não, nós não somos palhaços. Está condenado, não vamos. Isso tem uma repercussão. Depois começou a virar a maré e tal, e nós fomos absolvê-los posteriormente no Superior Tribunal Militar. Quer dizer, sem compactuar naquele momento com nada que significasse, por saber que o juiz já julgou, era um momento de a gente jogar, porque a gente jogava com o sistema. Desde o primeiro dia, desde a primeira hora do golpe de 1964, os advogados entraram em ação na defesa dos perseguidos políticos. Quando chego ao meu escritório, já havia muitas pessoas tentando localizar seus maridos, seus filhos, seus irmãos. E na mesma hora eu fui caminhando, quase correndo, não tinha um táxi, estava um dia meio confuso, e fui ao DOPS, ali na Rua da Relação. Enquanto eu observava, chega o decano dos advogados brasileiros, que era o Sobral Pinto. Eu vi que ele tentava entrar, e veja bem, ele era um advogado tradicional, muito respeitado, líder católico, advogado do governador, que era, enfim, o chefe de toda a Polícia Estadual, como o DOPS, subordinado a ele, pois nem o advogado do governador conseguiu entrar. Argumentou, eu vi que ele meio quase que esbravejava. E aí, quando ele foi saindo, eu saí do bar Dom Juan, fui de encontro a ele, conversei com ele, me apresentei, e aí eu disse a ele, olha, eu vim, mas como vi que o senhor não conseguiu entrar, eu creio que nem adiantava tentar. Então, eu penso, estou com vários clientes desaparecidos, eu acho que vou para o escritório fazer habeas corpus. Ainda havia habeas corpus nessa época. Eu falei, faça isso, meu filho, porque é o que eu vou fazer também. E eu vi uma coisa muito indicativa, é de que a maioria eram líderes sindicais, líderes estudantis e até intelectuais. Então, dali eu percebi qual era o recado do golpe que estava em andamento, né? Eu era advogado, fui advogado de um grande número de sargentos daquela revolta de Brasília, certo? E era também advogado da Associação dos Marinheiros, quando houve o chamado motim dos sindicatos metalúrgicos. Inclusive, eu fui advogado do Anselmo, certo? E estava nessa advocacia quando estourou o 1º de abril. E aí eu comecei a ser procurado também. E não me neguei a participar. Então, a gente sabia que a pessoa estava presa, a gente entrava com habeas corpus e alegava, se porventura, a prisão foi razão de crime, acusação de crime contra a segurança nacional, nesse caso seja a petição aceita como representação para quebrar a incomunicabilidade. Quebrada a incomunicabilidade, lógico que parava a tortura, né? A gente vai participando e evitando, sem sombra de dúvida, mas muitas mortes. Não tinha computador, mas tinha um esquema de telefonemas que a gente se passava os telefones praticamente 2 ou 3 vezes, ou uma por dia, recebendo as informações. Então, recebendo a informação, Margarida de tal foi detida no tal, está sendo levada para o DOPS. Daí o que nós vamos fazendo? Eu andava com uma Lettera 22, uma maquininha de escrever que eu tenho até hoje, linda e tal, bonitinha, e andava com ela no porta-mala e papel timbrado. Geralmente eu estava com o Paulo Gerardi, com o Belisário, qualquer um deles, né? E a gente fazia um comunicado ao DOI-CODE. Batia na guarita e falava, queremos falar com o oficial de dia. O cara ficava meio assim, era uma praça. Pois não. Daí
vinha uma ordem, quem são vocês e o que vocês querem? Nós queremos informar o oficial de dia que tem uma moça que possivelmente está presa aí. Daí o cara subia correndo já para cima e voltava, não tem ninguém preso, ele não quer falar com vocês. Só que tinha seguido o aviso para a Anistia Internacional em Londres e nós estávamos comunicando para ele a prisão da moça. Quer dizer, isso, eles falam, pô, tem gente lá fora já sabendo. Então, tomavam mais cuidados em fazer uma tortura que não levasse à morte. Eu fui contratado uma vez para defender 32 suboficiais da aeronáutica. Essa história é engraçada. Mas quando eu fui na aeronáutica, aquela coisa que você não aprende na faculdade de Direito, falar com esses 32 suboficiais, praça, etc. Cheguei 3 horas da tarde lá. Quando eu cheguei no Comar, que fica aqui perto do aeroporto, o oficial Dia foi me levar para o comandante do Comar. Aí eu disse, coronel, eu sou o doutor Borsidade, eu quero falar coisa. Tá, ele disse, o senhor não vai falar... Eu estou usando o léxico de memória, né? Mais ou menos, o senhor não vai falar, porque aqui o expediente é até 3 horas, já são 3h30. Aí eu disse, mas, coronel, para o advogado, não há horário para eu falar. Eu posso falar a qualquer hora. E mas não vai falar não, porque o senhor não tem a prova que é advogado. Cadê a prova? Cadê a procuração? Aí eu disse, coronel, a procuração está no processo. A gente não anda com a procuração no bolso. A procuração fica no processo. Aí disse, mas o senhor não vai falar. O senhor é advogado, cadê sua carteira? Aí, vou buscar, estava no carro. Na entrada, fui lá, trouxe, ficou lá. Quando eu voltei, mas o senhor não vai falar porque só fala com ordem do auditor, que era João Melazedo, o nome do auditor, um cara muito bom. Estou terminando. Aí eu puxei da bolsa uma petição, aí já começou a se arretar, sabe? Aí disse, mas o senhor não vai falar, doutor, porque esse documento não tem a firma reconhecida do auditor. Coronel, não se reconhece firma de petições na justiça. Mas essa petição pode ser falsa assinatura, mas acontece, coronel, que essa petição eu estou dirigindo ao senhor, o senhor vai ficar com ela. Se for falsa assinatura do auditor, o senhor me processa. Ele olhou e disse, olha, quer saber de uma coisa? O senhor não vai falar com ele porque eu não quero. Aí eu disse, bom, diante disso, senhor me desculpe, eu não tenho nenhum argumento. Até logo, passe bem. Quando eu estava no portão saindo, o demonstrador do coronel mandou o senhor entrar para falar com as presas. Porque isso é um argumento imbatível, né? Não fala porque eu não quero. Eu digo, então, aí eu não posso fazer nada. Mas uma das coisas que molestava a gente era essa coisa de os obstáculos para falar com o cliente, que é a coisa mais sagrada numa democracia. A coisa mais séria é vocês, que não são advogados. A coisa mais importante para um preso político é falar com o seu advogado. Esse direito do cliente, do preso, falar com o seu advogado, era obstruído sistematicamente, sem motivo.